Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nessa manhã eu tenho uma mensagem da parte do Senhor poderosa para compartilhar com você nessa manhã. Abra sua Bíblia, meus amados irmãos, em Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos meditar do versículo 1 ao 6. O título de Jeremias 18 é O Vaso do Oleiro, a impenitência do povo. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer ele outra vez, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, minhas irmãs, igreja, povo abençoado de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias Jeremias, ele profetizou durante um período de 40 anos, e a sua mensagem foi rejeitada por todas e por todos, pela sua família, pelos seus vizinhos, pelos sacerdotes, pelos 5 últimos reis de Judá e por toda a nação. Até parece que estamos vivendo os mesmos dias de Jeremias. Afinal, as pessoas têm rejeitado a palavra do Senhor. Muitos desprezam e não valorizam a palavra do Senhor. Você prega. Você prega. Você prega, por exemplo, o amor. Você prega que Jesus cura, você prega que Jesus está voltando, você prega cura, salvação. As pessoas perderam o temor pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus, pois aqui ainda há um povo que preza pela palavra, que valoriza a palavra, e que entende que a palavra de Deus é como uma bússola que nos dá a orientação certa para aquilo que precisamos. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos aprender algumas lições de Deus para a vida de Jeremias e para a vida da nação de Judá. E também serve para as nossas vidas, meu irmão. Primeiro, levanta-te. Aqui vemos a primeira ordem que o Senhor dá ao profeta Jeremias. Essa expressão, levanta-te, fala de posicionamento, de sair da posição atual a qual você está a se posicionar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes, meus amados irmãos, vocês não nos abatemos devido às lutas, devido aos problemas, às circunstâncias que só nos dizem não, e com isso ficamos paralisados. Aqui você pode dar alguns exemplos de situação que nos paralisam, como por exemplo a saúde, perseguição, filhos rebeldes, marido, esposa alcoólatra. Então hoje o Senhor te dá uma ordem: levanta-te, reage e se posicione, pois Ele conta com você para uma grande obra, meu amado irmão. Entendo que as lutas nos causam dor, nos machuca,
e compreendendo que é necessário sentir essa dor. Afinal, somos seres humanos, temos sentimentos, mas o que não podemos é ficar prostrado diante do Senhor e diante da dor. Segundo, e desce. Aqui vemos um paradoxo, ou seja, uma contradição. Deus manda se levantar e depois manda descer, ou levantar. Nós vimos que fala de posicionamento. Já o descer fala de se humilhar, fala de humilhação. Isso fala, meu irmão, de relacionamento com Deus, de intimidade, de comunhão. Precisamos crescer do nosso relacionamento com Deus, na oração, no jejum, na palavra, na intercessão. Olha, o nosso relacionamento com Deus é como uma escada. Porém, ao invés de subir, eu preciso descer. E a cada degrau que eu desço, mais eu me aproximo de Deus, mais eu aumento o meu nível de relacionamento com Deus. Meus amados irmãos, existem coisas que Deus só vai nos revelar na medida em que nós formos descendo essa escada da intimidade. Amém? Terceiro, a casa do oleiro. Veja, meu irmão, no texto que Deus não dá a Jeremias o endereço da olaria. Deus simplesmente dá uma ordem dizendo: levanta-te e desça à casa do oleiro. Isso me faz lembrar quando Deus chama Abraão dizendo: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Veja que Deus mandou Abraão sair e que no meio do caminho ele mostraria o endereço. Está lá em Gênesis 12:1. Já no Novo Testamento, vemos algo similar, quando Deus fala com o discípulo chamado Ananias, dizendo: vá à rua chamada direita, na casa de Judas, e procure por um homem de Tarso. E olhando Saulo, e chamado Saulo. Veja que aqui, meus irmãos, Deus revela o endereço. Porém, com Jeremias, Deus não dá endereço. Então, eu aprendo que profeta que foi escolhido desde o ventre da sua mãe não precisa de ninguém para revelar o endereço, pois ele já sabe qual é o endereço da olaria de Deus. Ele já sabe onde é o seu lugar. O teu endereço não é no botequim, não, meu irmão. Não é nas rodas dos escarnecedores, não, meu irmão. Não é no meio daquelas amizades, não. Mas você já sabe que o seu endereço é na presença do Senhor. Quarto, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando lemos o texto que está em apreço, percebemos que Deus já estava falando com Jeremias. Logo, Deus já poderia muito bem ter desenrolado todo o rolo para Jeremias. Porém, lembra da escada da intimidade com Deus? Existem coisas, meu irmão, que Deus só vai nos mostrar quando eu e você, quando nós chegamos no propósito que Ele tem reservado para a nossa vida. O propósito está ligado à chamada. E existem coisas que Deus só vai nos mostrar. Existem coisas que nós só vamos viver quando de fato estivermos dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Quinto, e desce à casa do oleiro. Veja que Jeremias é um profeta obediente. Ele ouve a voz de Deus, dando um direcionamento para a sua vida. E após ouvir esse direcionamento de Deus, ele obedece e coloca em prática. Quantas pessoas têm ouvido a voz de Deus, mas não têm obedecido? Deus manda ir para um lado, mas nós vamos para o outro. Você pode dar alguns exemplos? Bem, eu conheço vários. Sexto,
e eis que ele estava fazendo. Perceba, meu irmão, que o oleiro não começa a trabalhar quando Jeremias chega na olaria, mas quando Jeremias chega na olaria. O oleiro já estava trabalhando, o oleiro já estava fazendo a sua obra. Muitas vezes você pode até não estar vendo, mas o oleiro Jesus Cristo já está trabalhando em prol da sua causa. As circunstâncias da vida podem até estar te impedindo de ver Jesus trabalhando, mas isso não significa que ele está parado de braços cruzados, meu irmão. Ele não vai começar a fazer quando você chegar no propósito, mas ele já está fazendo, para que quando você chegar no propósito, você possa viver a experiência, tudo aquilo que ele tem reservado para a sua vida. 7. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Alguém pode até pensar que o oleiro não foi cuidadoso e acabou quebrando o vaso, não é verdade? Mas na verdade o texto nos diz que o vaso é que se quebrou na mão do oleiro. E o vaso, ele se quebra justamente porque no meio do seu barro ainda está impregnado algumas raízes, algumas pedrinhas. E isso acaba fazendo o vaso trincar na mão do oleiro. Essas raízes falam de coisas que ainda possam estar impregnadas na nossa vida, pensamentos e atitudes do velho homem de crença que adquirimos antes de vir para a presença de Jesus. As pedrinhas falam de impurezas que podem estar em nossas vidas, como certos pecados de estimação, por exemplo, arrogância, egocentrismo, soberba, incredulidade, dureza de coração. Amém? 8. Tornou a fazer dele outro vaso. Glória a Deus. Aqui, meu irmão, podemos aprender que é melhor a gente se quebrar nas mãos do oleiro do que nos quebrarmos nas mãos do inimigo. Porque o adversário usa os seus secretários de maneira que eles querem e depois o desmascara e descarta. Mas o nosso oleiro, mesmo quando nós quebramos diante da sua glória e da sua santidade, ele não nos descarta, ele não nos joga fora, ele não desiste de você, meu irmão. Quantas orações eu já fiz a Deus agradecendo por ele não ter desistido de mim. Aqui você pode dar um exemplo de transformação que Deus fez na sua vida. Eu posso dar um exemplo de mim mesmo. Hoje eu estou aqui, exatamente 2 anos na obra do Senhor. Há 2 anos eu morri para o mundo e revivi em Cristo Jesus. Eu, um drogado, um alcoólatra, um viciado, que vivia nas ruas aprontando, não dava valor à minha família, né? Não fazia nada certo. Mas hoje estou aqui, transformado pela palavra de Deus, pelo amor de Jesus. Hoje eu faço a obra de Deus. Eu sou um verdadeiro exemplo. E minha família também são um excelente exemplo. Eu tenho um irmão chamado Nelson. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Ele era do centro, ele era da Macumba, né? Ele era da Macumba. E hoje, meu irmão, eu não sei exatamente quanto tempo que ele já está no caminho, mas é para mais de ano já. Mais de ano. Que ele encontrou com Jesus. Ele morreu para o mundo, ele nasceu em Cristo Jesus. Hoje ele faz a obra do Senhor. Ele prega o amor de Jesus, ele leva a mensagem de Deus. Ele está salvando vidas, ele está ganhando almas através das atitudes dele.
através das ações que o Senhor instrui ele fazer. Isso, meu irmão, é um exemplo de transformação. Mas quando nós quebramos nas mãos do oleiro, meu irmão, ele nos pega e nos faz de novo. Ele faz um novo vaso. Só que agora, do jeito que ele quer. Então, eu e o meu irmão, nós fomos quebrados na mão do oleiro. E ele fez um novo vaso. Só que ele ainda está trabalhando no vaso. Nós estamos sendo restaurados ainda. Mas nós já temos testemunhos lindos para contar. Isso é transformação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero terminar, meu irmão, essa mensagem poderosa, dizendo para você: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. O vaso, meu irmão, ele não tem direito de escolha. Ele não pode dizer para o oleiro qual a sua aparência, qual a aparência que ele deseja ter, e muito menos para que tipo de coisas ele deseja ser usado. Quem define é o oleiro, quem determina é o oleiro. Tem vaso que quer louvar, mas o oleiro criou ele para pregar. Tem vaso que quer ficar sentadinho, esquentando o banco, mas o oleiro criou ele para estar na frente da obra, trabalhando na igreja. Quanto mais rápido você entender que quem dirige os seus passos é o oleiro, mais rápido você passa pelo processo da casa do oleiro e começa a viver o propósito e as promessas de Deus na sua vida. Primeiro chamado: apelo. Normalmente, as nações brigam por causa de ouro, de diamante, por causa de petróleo, por causa de poder, mas não por causa do barro, porque barro aos olhos do homem não tem valor. Mas hoje, o oleiro Jesus Cristo está dizendo para mim e para você: nas minhas mãos você tem valor. Quem sabe, meu irmão, você entrou aqui nesse canal no YouTube, Carlos Servo de Cristo, totalmente frustrado, ou até mesmo decepcionado com pessoas, mas hoje o oleiro está dizendo para você: ei, eu quero reconstruir a sua história, eu quero declarar um tempo de uma nova história na sua vida. Ei, se você deseja entregar sua vida para Jesus, faça um sinal aí de um amém. Comente com amém. Amém? Comente com amém. E dê um glória a Deus nos comentários. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Nós vamos orar pela sua vida. Amém? Chamado 2. Para quem já é cristão, você que já está na presença do Senhor e entendeu essa mensagem, ouviu a voz do Senhor, ecoa em seus ouvidos e sabe que você precisa se levantar e caminhar na direção daquilo que Deus já te orientou, quero convidar você, meu irmão, a compartilhar esse vídeo. Eu quero convidar você a comentar nesse vídeo. Amém? Comentem, compartilhem à vontade. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã. Meus irmãos, nunca se esqueça, nós somos barros na mão do oleiro. Amém? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.